Pronto, tá gravando. Boa tarde a todos. Tá tudo bem? Gostaram da prova? Gostaram da prova? Boa tarde. Gente, no final da aula, eu quero combinar uma coisa com vocês para a terceira prova, certo? O conteúdo de hoje é o principal, assim, é o mais importante dessa unidade. Por quê? Porque é o conteúdo mais complexo, que tem mais detalhes. Então, planta baixa, que é o conteúdo de hoje, quem aprender planta baixa vai conseguir desenrolar tranquilamente os as outras tarefas, tá ok? Só um minutinho. Vou botar para apresentar aqui. Vocês estão me ouvindo, né? Sim, professora. Ótimo. Durante a aula, essa aula eu faço muita pergunta, então vamos tentar participar, certo? Vamos tentar ligar o microfone, participar. Não precisa ligar a câmera, não, só o microfone. Para a aula ser melhor, é um conteúdo tão interessante, todo mundo gosta. É uma vivência que a gente tem. Ok? Então, vocês estão vendo aí? Sim. Vamos lá. Então, hoje nós vamos estudar planta baixa. E lembrem que quando acabar aqui o conteúdo, a parte teórica, eu quero conversar com vocês sobre a terceira prova, tá? Que foi uma sugestão da outra turma e eu acatei porque eu acho que vai ser muito melhor para vocês. Então, qual é o objetivo da nossa aula? Vocês vão aprender a desenhar plantas baixas, né? E vão aprender a ler e interpretar plantas baixas, tá? Gente, planta baixa é desenho técnico, então são normas, tá? Vocês vão ter que obedecer às normas técnicas, certo? Vamos aqui à definição. É a projeção horizontal da seção inferior que se obtém ao passar um plano horizontal através da edificação a uma altura tal que corte as paredes, portas e janelas. Deu para entender? O que é que vocês acham? Lendo assim de cara essa definição. Vamos ler, vamos de pouquinho em pouquinho para ver se entende melhor. Como é que se obtém uma planta baixa? Olha, é a projeção horizontal. O que é uma projeção horizontal? Projeção horizontal é aquilo que é projetado num plano horizontal, né? Então, projetada em um plano horizontal. Lembram lá da primeira unidade, né? Plano horizontal. Então, projeção horizontal da seção inferior, ou seja, abaixo de alguma coisa, que se obtém ao passar um plano horizontal. Então, vai passar um plano horizontal através da edificação a uma altura tal que corte as paredes, portas e janelas. Vamos olhar aqui as imagens. Então, eu tenho aqui uma edificação, certo? E vai passar por ela um plano horizontal, ok? Vai passar por ela um plano horizontal cortando a edificação, certo? A parte superior ao plano eu retiro. O observador se posiciona acima da edificação, tá? Da edificação cortada, né? Cortada pelo plano. E o que ele vê é projetado em um plano horizontal posterior ao objeto, certo? O que ele vê é projetado em um plano horizontal aqui, ó, posterior. Quando houver a épora, o plano vai girar e assim eu obtenho a minha planta baixa, certo? Qual é a altura desse plano? Geralmente é entre 1,20 m e 1,5 m. 1,5 m é mais utilizado, por quê? Porque corta mais janelas. Então, quanto mais itens, né, eu conseguir cortar, melhor. Então, 1,5 m geralmente é a altura do plano mais utilizado. Então, vamos ler de novo. Ó. É a projeção horizontal da seção inferior que se obtém ao passar um plano horizontal através da edificação a uma altura tal que corte as paredes, portas e
janelas. Ok? Deu para entender agora? Ficou melhor? Deu sim, professora. Vamos lá. Qual a finalidade de uma planta baixa? Determinar a forma, dimensões e distribuições dos compartimentos ou cômodos da edificação. Determinar a forma é o quê? É ver se o cômodo, gente, o que é cômodo? São as divisões da edificação, tá? Sala, banheiro, quarto, cozinha, área de serviço, despensa, enfim, são as divisões que a gente chama de cômodo ou compartimento, né? Então, determinar a forma, as dimensões. A forma é o quê? Se é quadrado, se ela é retangular, se aquela área é circular, se vai ter uma parede chanfrada. Então, é a forma de cada cômodo. As dimensões, principalmente as dimensões, que são o quê? Os tamanhos, o tamanho de cada parede, o tamanho de cada abertura de porta, de cada abertura de janela, certo? Todas as dimensões. Isso, como eu estou olhando de cima, certo? Eu só vou desenhar largura e comprimento. Planta baixa, eu não represento a altura, tá? Então, as dimensões e a distribuição dos compartimentos, ou seja, onde que fica os quartos, onde que fica o banheiro, né? A cozinha, a área de serviço, enfim, a distribuição dos compartimentos ou cômodos. Então, a finalidade da planta baixa são essas, certo? Veja que a frente da edificação sempre é desenhada voltada para baixo, ou seja, a gente vai desenhar sempre de baixo para cima, certo? A gente vai desenhar sempre de baixo para cima, tá? Por quê? Porque a gente desenha o objeto no primeiro diedro. Então, veja aqui, ó, eu tenho esse objeto aqui no primeiro diedro e aqui é a sua vista superior, né? Imaginando que aqui é uma planta baixa, aqui é a parte da frente da casa. Quando houver a projeção, aqui fica a parte da frente da casa. Que houver a épora, que o plano horizontal aqui, ó, girar, a frente fica para baixo, certo? Então, a gente sempre vai desenhar uma edificação de baixo para cima. A gente começa desenhando sempre de baixo para cima. Tudo bem? Projetos arquitetônicos, qual é a escala utilizada? Geralmente, para planta baixa, a escala mais utilizada é a de 1 para 50, certo? A escala de 1 para 50 é a escala mais utilizada, ok? Ah, mas isso não me impede que eu trabalhe na escala 1 para 75 ou que eu trabalhe na escala 1 para 40. Não me impede, mas a mais utilizada é a 1 para 50, certo? Ó, projetos onde aparecem poucas paredes e os comprimentos são grandes, pode-se usar a escala 1 para 100, detalhando-se na escala 1 para 20 ou 1 para 25 as partes mais complexas. Então, por exemplo, se eu for desenhar um galpão, o que é que vai ter nesse galpão? Nós vamos ter 4 paredes, né? Ali vai ter um banheiro, no máximo, um escritório. Não tem muita coisa dentro de um galpão para armazenamento, um galpão de armazenamento de alguma coisa, tá? Então, são poucos detalhes. Eu não tenho muitos compartimentos. Então, eu posso desenhar ele numa escala 1 para 100. Mas essa parte do escritório, do banheiro, eu posso detalhar, caso não fique bem na escala 1 para 100, eu posso detalhar em outra escala, 1 para 20, 1 para 25, até 1 para 50. Como assim eu posso detalhar? Eu faço outro desenho, certo? Eu faço outro desenho somente com essa parte na escala 1 para 20, 1 para 25 ou até 1 para 50, ok? Num desenho, você só trabalha com a mesma escala, certo? Se você começou desenhando na escala 1 para 50, você vai terminar desenhando na escala 1 para 50. Alguma dúvida? Nenhuma? Ok. Então, vamos falar agora sobre as paredes, certo? Sobre as paredes. As paredes, elas vão ser representadas, certo? Sempre com duas retas paralelas, tá? Onde uma representa o contorno interno e a outra representa o contorno externo da parede. Parte interna e parte externa. Ok, gente? Deu para entender? Sempre duas retas paralelas, tá? São as paredes. A distância entre uma reta e outra vai depender do tipo de tijolo que eu vou utilizar, tá? E vai depender também da maneira que eu vou sentar esse tijolo,
certo? Da maneira que eu vou sentar ele lá para formar a minha parede. Então, a espessura da parede depende disso. O tipo de linha, certo? O tipo de linha pode variar também. Ó, as linhas, elas podem ser contínuas e largas quando elas forem efetivamente cortadas pelo plano de corte, certo? Elas são linhas contínuas e largas. Elas podem ser estreitas, certo? E linhas mais estreitas. Gente, isso aqui é sobre a espessura da linha, não é a distância entre uma linha e outra, tá? É a espessura da linha. Elas podem ser mais estreitas quando? Quando elas estiverem abaixo do plano de corte. Por exemplo, na minha planta baixa, o plano horizontal vai passar a 1,5 m, tá? Vai passar a 1,5 m. Vamos supor que ali eu tenha uma parede, né? Uma parede, por exemplo, de uma pia, tá? A parede de uma pia. E aí, essa parede dessa pia, ela está abaixo de 1,5 m. Geralmente é 90 centímetros, 1 m no máximo, depende de qual a finalidade dessa pia, tá? Então, ela está abaixo do plano de corte. Então, eu vou representar essa parede com linhas mais estreitas, tá? Mais claras. E as retas podem ser também, né, representando as paredes, com linhas tracejadas. Quando é que eu represento com linhas tracejadas? Quando eu tenho arestas não visíveis, certo? Como assim arestas não visíveis? Quando elas estão situadas acima ou abaixo do plano de corte. Vamos dar um exemplo? Voltando a esse exemplo lá da parede da pia. Se na minha planta baixa eu desejar, né, desenhar a pia, né, e as paredes, o que é que vai acontecer? Quando eu estiver olhando de cima, eu só vou ver a pia, eu não vou ver as paredes que estão ali abaixo. Mas aquelas paredes existem, certo? Só não são visíveis. Eu represento elas como? Represento elas tracejadas. Tudo que a gente não vê na planta baixa, mas que existe, a gente representa tracejado, certo? Não só as paredes, todas as outras coisas também. Tudo bem? Vamos ver aqui esses tipos de tijolo, certo? Nós temos que a espessura da parede depende dos tipos de tijolo. Gente, alguma dúvida? Querem fazer pergunta? A qualquer momento pode interromper e fazer pergunta, tudo bem? Certo, professora. Vamos lá. Os tipos de tijolos. Nós temos o tijolo comum, tá? O tijolo comum é aquele tijolo maciço. Não sei se vocês já viram, aquele tijolo vermelho, feito tipo um barro vermelho, tijolo cru. As dimensões dele é 20 por 10 por 5. 20 por 10 por 5 aqui de altura, certo? O tijolo furado, esse aqui é o tijolo de 8 furos, mas nós temos o de 10 e temos também o de 6 furos, tá? O tijolo furado, ele é 20 por 20 por 10, certo? 20 por 20 por a espessura aqui de 10. E nós temos o bloco de concreto. O bloco de concreto, gente, existem vários tipos de blocos, certo? Com diferentes finalidades. Eu coloquei aqui um exemplo, que é esse de 19 por 19 por 39, mas tem 14 por 14 por 39, enfim. Tem diferentes tipos de bloco de concreto, certo? E cada bloco de concreto depende da sua finalidade, para que ele vai servir, né? Para que ele vai usar. Mas é uma estrutura, né, que é importante vocês saberem que é uma estrutura relativamente nova, né? O bloco de concreto ele vem sendo usado no mercado há algum tempo, mas não muito tempo. Então, só agora em 2021 que saiu a ISO 9001 falando, né, com as medidas e estabelecendo sobre o bloco de concreto, certo? Então, existe uma grande variedade no mercado. Para a parede de tijolo comum, que é 20 por 10 por 5, certo? Ela pode ser na espessura de um tijolo, tá? Isso aqui, gente, é a espessura da parede, considerando no real. Quanto que vai ficar a parede no real, tá ok? Então, na espessura de um tijolo, eu vou considerar que a minha parede vai ficar com 25 centímetros. Por que 25 centímetros? Porque eu vou ter 20 centímetros do tijolo, certo? Aqui, ó, 20 centímetros, mais os 5 centímetros do revestimento.
independente do tipo de revestimento que vai ter naquela parede, certo? Eu vou considerar sempre 5 centímetros a mais. Seja ele naquela parede, seja reboco, seja só um salpisque, seja uma tinta, seja um porcelanato, uma cerâmica, independente do tipo de acabamento que vai ter naquela parede, tá? Independente do tipo de acabamento, eu vou considerar sempre 5 centímetros a mais, ok? Por mais que, quando estiver pronta a parede, ela fique com menos de 5 centímetros, eu vou considerar, tá? Sempre esses 5 centímetros de revestimento. Então, se for na espessura de um tijolo, eu considerando os 20, a parede no real vai ficar com 25 centímetros. Eu vou desenhar considerando que vai ficar 25 centímetros. Pode ficar menos, mas o meu desenho eu considero que vai ficar 25. Se for na espessura de meio tijolo, onde eu tenho aqui, ó, os 10 centímetros, olha aqui a imagem, certo? Considerando aqui, ó, essa espessura aqui de 10 centímetros. Então, a parede vai ficar com 15. 10 de tijolo mais os 5 do revestimento. Se for na parede de tijolo espelhado, considerando o quê? Os 5 centímetros, tá? Considerando os 5 centímetros, a minha parede vai ficar com 10. 5 do tijolo, tá? Olha aqui como é que fica, mais 5 do revestimento, certo? Em relação ao tijolo de cerâmica, ele é 20 por 20 por 10, certo? 20 por 20 por 10. Se for na espessura de um tijolo, eu vou considerar, tá? Que vai ficar 25 centímetros, porque é 20 do tijolo mais 5 do revestimento. Veja aqui, é o tijolo deitado. Onde é que eu utilizo o tijolo deitado no edificação? Quem sabe? Hein? Tijolo deitado eu utilizo muito para fazer os baldrames, certo? O que é baldrame? É o que vocês conhecem como sapata, tá? Então, tijolo deitado a gente utiliza, certo? Como na sapata. Se for na espessura de meio tijolo, que é essa daqui, ó, a parede mais comum de ser utilizada, na espessura de meio tijolo, eu considero os 10 centímetros do tijolo mais os 5 centímetros do revestimento. Então, a minha parede vai ficar com 15 centímetros, certo? 15 centímetros. As paredes podem ser altas. O que é isso? Paredes altas. É quando todas elas têm a mesma altura. Então, observem aqui que se as paredes aqui, ó, estão na mesma altura, a representação delas vai ficar toda livre, tá ok? A representação dela vai ficar toda livre. Se a parede for a meia altura, ou seja, ela estiver abaixo do valor de pé direito, então vai ter aqui, ó, a parede que está alta, livre, e aqui a parede que não, né, não está alta, está a meia altura. Ok, gente? Alguma dúvida sobre paredes? Alguém quer falar alguma coisa? Por enquanto, não, professora. Tudo bem. Então, vamos falar sobre as portas agora, tá? Existem vários tipos de porta. Primeira coisa, uma porta, o que é que vocês acham? Eu tenho que sentar ela, colocar ela no centro da parede ou no canto? A porta. Preferencialmente no canto. Preferencialmente no canto. Por quê? Por questão de economia de espaço, certo? Por questão de economia de espaço, certo? Então, eu coloco a porta no canto da parede, tá bom? Porta eu represento sempre aberta. Sempre que a gente for desenhar a porta na planta baixa, eu represento ela aberta. Então, aqui é a porta de giro, que é a mais comum. O que é isso aqui, ó? É a folha da porta, ou seja, é a parte da madeira que fecha e abre, certo? Aqui é o eixo da porta, onde ficam as dobradiças. E isso daqui é o que a gente representa, é o sentido do giro.
é um arco de 90 graus, certo? Tanto pode ser o arco, quanto pode ser também uma reta de 45 graus, certo? Tanto faz, ok? Então, represento portas em planta baixa, sempre aberta e no canto da parede. Então, essa aqui é a porta de giro, eu represento aqui, ó, ela aberta a 90 graus e o giro indo da extremidade da folha até o batedor. Aqui eu tenho uma porta de vai e vem, certo? Porta de vai e vem, ela é muito utilizada em restaurante, em hospitais, certo? Por quê? Por que que ela é usada em restaurantes, por exemplo? Porque é uma porta que ela precisa ser aberta sem o uso das mãos. Então, no restaurante, o garçom ele vai vir com a mão, com a bandeja. Então, ele vai ter que empurrar a porta com o corpo, com o ombro, né? No hospital, geralmente não vai ter quem abra a porta. Então, o que vai abrir? Pode ser a maca. Então, portas, né, de vai e vem também são utilizadas em hospitais, certo? E aí, em muitos outros estabelecimentos, quando é necessário, se trabalha com a porta vai e vem. Aqui a gente tem a porta de correr, tá? Porta de correr, essa daqui é uma porta de correr externa, em que a folha da porta corre por fora da parede, certo? Temos aqui a porta pivotante com eixo central, certo? Onde a porta, né, o eixo dela é no centro, eu não tenho, ó, dobradiças, ela é um eixo aqui no centro. Existe também a porta pivotante com eixo lateral, certo? Existe também a porta pivotante com eixo lateral, ok? Eu mostro já uma foto para vocês, que é uma porta está sendo muito utilizada, essa pivotante com eixo lateral. Existe a porta pantográfica ou camarão, tá? É quando tem só duas folhas da porta e aqui tem uma dobradiça, certo? Aqui, essa porta aqui, a porta circular, é muito utilizada em quê? Em banco. Em bancos, certo? É muito utilizada em bancos, certo? Porta circular. Aqui tem a porta sanfonada, certo? Eu tenho aqui, ó, várias folhas da porta, tá? É aquela porta de plástico que a gente já compra feita. Gente, só coloco no projeto de vocês uma porta sanfonada. Se o cliente pedir, certo? Ou se for, não tiver outra maneira de colocar uma porta. Mas a porta sanfonada, ela não é uma porta, é, vamos dizer, de uso constante, certo? É uma porta fácil, muito frágil, que quebra fácil. Aqui, portas de correr interna ou externa, ou seja, a interna corre para dentro da parede e a externa corre por fora, tá? Sobre as portas, é muito importante que quando vocês forem representar a porta, não esquecer de colocar a boneca da porta. O que é a boneca da porta? É essa pequena saliência que tem aqui, na qual eu vou sentar a porta, certo? Na qual eu vou sentar a porta, certo? Então, esse espaçozinho aqui, certo? Eu chamo de boneca da parede. Quanto que é a dimensão da boneca? Pode variar de 10 a 20 centímetros. Geralmente se usa 10, certo? 10 centímetros. Mas pode ir até 20. Há quem bote 15 também, por ser a espessura de uma parede. Então, não esquecer de representar a boneca da porta. Gente, só um minutinho. Meu filho tá me chamando. Só um minutinho aqui, tá bom? Eu volto já. 2 minutinhos.
Voltei. Vamos lá. Quando a gente for representar uma porta, é importante que a gente represente a diferença de nível, certo? O nível entre os compartimentos. O que é isso? A altura do piso, certo? Então, se... onde é que existe diferença de nível numa casa? Me digam aí, entre o nível dos pisos. No banheiro existe também. No banheiro, geralmente o banheiro ele é mais baixo, né? Pelo menos é para ser mais baixo do que o outro compartimento, certo? O que mais? Área de serviço, né? Tem que ser mais baixa, porque é uma região que tem muita água, que é molhado. A área da frente, o terraço ou a garagem, tem que ser também o piso mais baixo do que o da sala, certo? Por quê? Porque são áreas que são molháveis, então eu tenho que ter o piso mais baixo. Então, quando a gente for desenhar, eu tenho que representar essa diferença de nível também. Vejam aqui, as duas portas, essas portas aqui, ó, não tem diferença de nível entre um compartimento e outro. Então, eu represento elas livre. Veja que isso aqui, ó, tanto pode ser o arco, quanto pode ser 45 graus, certo? Se houver diferença de nível, certo? Eu vou representar para o lado mais baixo, ok? Se houver diferença de nível, eu represento sempre para o lado mais baixo, certo? Observe a espessura das linhas, tá, gente? Ó, por que que essa linha aqui ela é bem mais fina do que essa? Por quê? Porque essa mais grossa é da parede que foi efetivamente cortada pelo plano de corte. Por que que essa é mais fina? Porque a diferença de nível, que está bem mais abaixo do que do olho do observador. Então, na planta baixa, a gente tem que fazer também essa diferença das linhas, igual como a gente fez lá nas vistas ortográficas, certo? Vamos lá. Abaixo das portas também pode existir soleiras, certo? O que que é soleiras, tá? Soleira, certo? Quem aí mora perto de alguma região que alaga ou que tem rio, açude, que possa alagar a casa? Quem aí já foi ou já viu? Eu já vi. Você já viu o que é soleira? É tipo um batente que tem na porta. Para você Exatamente. entrar, você tem que tipo, pular ele, né? Uhum. Para que é aquilo? Para Professora, evitar. Ah, pode falar. essa primeira linha a senhora disse que era do desnível, né? Essa Aí daqui essa, sim, que é a é, diferença de nível. A pronto. gente bota sempre ao lado mais baixo. Por exemplo, aqui é um quarto e aqui é o banheiro. O banheiro não é mais baixo, então eu boto essa Uhum. linha para o lado mais baixo. Isso daqui é Ah, uma soleira. Ó, veja aqui certo, entendi. na imagem. Era As isso que duas, eu perguntei. ela é mais alta do que os dois compartimentos. Então, eu represento as duas linhas. Certo? Ok? Certo. Agora aqui, ó, os tipos de porta de correio. Todas elas aqui são com soleiras, certo? Mas eu vou ter esse slide para vocês entenderem o seguinte, ó. A porta de correio, ela pode ser aparente, por fora da parede. Veja que a folha da porta corre por fora. E ela pode ser semi-aparente, é quando a folha da porta corre no mesmo sentido da parede. A parede, ela tem que ser quebrada, certo? Para que aqui, ó, a folha corra, certo? No mesmo sentido da parede. E aqui nós temos a porta de correio embutida, onde a porta corre para dentro da parede, certo? Essa é uma porta mais cara, mais trabalhosa, certo? Mas, em compensação, o Professora, espaço que utiliza é bem menor. Pode falar. no caso, geralmente, tipo, se usa com essa daí que não é aparente, é o bloco de A alvenaria semi-aparente, estrutural, essa né? daqui é a mais utilizada. Semi-aparente. Aqui A não de, é, aqui não é aparente, eu tô dizendo. a de embutir, essa aqui. Isso, é embutida. Geralmente o pessoal gosta de usar bloco de alvenaria estrutural, né? Porque ele é mais fácil de cortar do Isso, que esses tijolos normais isso, secos. isso. Mas é uma porta, assim, difícil de colocar, mas é possível, né? É uma porta mais cara, uma porta... A madeira dela tem que ser uma madeira boa, uma madeira maciça. Por quê? Porque se essa porta empenar, você vai ter problema, você vai ter que tirar, vai ter que quebrar a parede para poder resolver o problema dela, certo?
Então, Mas é uma boa que em cantos, por exemplo, em casas muito pequenas, que não tem, às vezes isso você colocando uma porta dessa, você perde de certa forma a parede, ou daquelas que tem uma curva de 90 graus, é uma solução, né? Você é uma colocar ela solução. assim. É uma solução. Mas eu sempre indico essa aqui, ó, semi-aparente. Que você não perde espaço e a folha. Na minha casa eu tenho uma semi-aparente. Né? Eu fiz o projeto aqui de casa e eu botei porta de correr semi-aparente, onde foi preciso colocar, certo? Porque essa daqui é muito cara, né? E se der um problema, a manutenção é cara. Então, a semi-aparente, você quebra a parede, pode ser a parede de tijolo mesmo, o tijolo que você está utilizando, e ela corre ó, no mesmo sentido, certo? Mas é uma opção também a embutida. Vão livre. Onde é que tem vão livre na edificação? Quem sabe? Geralmente tem casas que quando vai de sala para cozinha, que tem uma porta, tipo, tem a parede, não é americana, Isso, aí é um vão livre. isso. Vão livre, gente, é quando não tem a porta. É só o espaço ali na parede, certo? Eu chamo de vão livre, certo? É só um espaço, tá? Para passar pessoas. Então, eu chamo de vão livre. Então, entre sala e cozinha existe vão livre. Entre corredor e sala, né? Tem vão livre, certo? É apenas um espaço ali, certo? Na parede. Então, o vão livre, a gente representa apenas as paredes sem nada. Se caso haja diferença de nível, aí eu vou representar aqui, ó, a diferença do nível, ok? Aqui sobre as dimensões das portas. As dimensões mínimas, tá, gente? Portas vai ser sempre, primeiro, a medida de largura pela medida de altura. Então, a porta externa é 0,80 por 2,10. Então, é 0,80 de largura por 2,10 de altura, certo? 0,80 por 2,10. Lembram que eu falei da porta pivotante com eixo lateral? É essa porta aqui, ó, essa porta está sendo muito utilizada agora, mas não como portas internas, apenas para portas externas, portas principais, certo? As dimensões delas vão ser bem variáveis, certo? Só nessa foto aí eu já vejo que essa daí é uma porta de 1,20 m, ela não é de 0,80. Ela é 1,20 m por 2,10 de altura. Pela imagem, né, eu acredito que seja isso, certo? Mas as dimensões mínimas é que seja a porta a externa, né? As portas externas, tanto para frente quanto para trás, de 0,80 por 2,10. Portas internas, que são as portas de quarto, quarto geralmente, se tiver uma despensa, alguma coisa, 0,70 por 2,10. Porta de banheiro, 0,60 por 2,10. Dispensa também, gente, desculpa, não é 0,70. Geralmente se faz 0,60. Isso aí é muito opcional, certo? Porque como são compartimentos pequenos, eu coloco uma porta mais estreita, certo? Então, banheiro, um mínimo 0,60 de largura por 2,10 de altura. Lembrando que é sempre largura por altura, ok? Depende também, né, professora, dos espaços de acessibilidade, porque Isso que eu queria falar agora. eu particularmente sinto muita dificuldade de achar essas medidas padrões, sabe? Eu não sei nem se tem algum canto que a pessoa possa ter esse acesso mais rápido, tanto de porta, enfim, dessas medidas padrões. Só que uma vez eu estava fazendo um croquisinho de um banheiro acessível. Aí foi bem mais complicado de achar, porque tem a questão da cadeira, né, de girar Uhum. dentro do próprio É isso que eu espaço. ia falar. Se você for fazer uma casa adaptada, essas dimensões mínimas não entram. Porque a largura mínima é de 1,20 m, para qualquer que seja a porta, certo? É 1,20 m, por causa da cadeira que vai ter que passar. Então, aqui a gente está falando de regra. Uma casa adaptada é uma exceção. Pode acontecer? Pode. Ah, o cliente vai, pode, tem cliente que vai chegar para você e diga, faça minha casa adaptada porque eu quero. Então, você vai fazer ela toda adaptada, certo? Portas com, no mínimo, 1,20 m de largura.
Foi essa a dimensão que você teve dificuldade de achar? Foi também, mas era principalmente, tipo assim, das larguras específicas, porque como eram banheiros, né, e É. era um banheiro público, na verdade. Era Ah, até de uma galeria, aí era um banheiro público, só que aí, tipo, o cliente, ele queria tipo, três banheiros normais e uma parte lá acessível. Só que aí, pelas dimensões, era meio complicado fazer com que, igual a norma, tem uma norma, né? Para isso, aí eu estava olhando a tem. norma, era meio complicado colocar da forma que a norma dizia, porque tem que essa questão da cadeira ela ter o movimento, né? Isso. Eles conseguir girar e ir para trás. Aí Tem foi que ser um nessa banheiro partezinha bem que eu senti grande. dificuldade. Eu entendi. Você sentiu dificuldade de achar as dimensões mínimas para o banheiro, para as paredes, né? Isso. É. Aí é uma norma à parte, tem que se estudar, tem que dar uma olhada. Mas tem já. Eu não sei de qual de cor, mas tem. Para adaptada. Na BNT, eu acho que você já encontra. Alguma dúvida sobre as portas? Professora, eu tenho uma. Pode Como era falar. que representaria uma porta, tipo aquelas portas que são abertas ao meio, que abre as duas partes? Aquelas portas de antigamente que tem nas fazendas, Isso. né? De fazenda. Você faria o quê? Você faria uma folha da porta com 90 graus e a outra com 45 graus. Deu para entender? Uma mais estreita, e a de 90 graus seria de baixo, você faria ela com a linha mais estreita, e a de 45 graus, a de cima, com a linha um pouco mais grossa do que as paredes. Deu para entender? Uma folha Entendi. da porta E no 90 caso graus e a outra 45. Entendi. E no caso, quando ela é aberta ao meio mesmo, tipo de cima para baixo, na altura? Aberta ao meio? Aberta como horizontalmente ou verticalmente? Horizontalmente. Não é essa que eu tô falando, não é não? Que é aquelas portas que você abre só a parte de cima e a parte de baixo pode ficar fechada, né? Assim? Não é essa? Que é aquelas portas bem antigas. Não, eu queria saber dessa daí e da outra, que é verticalmente. Essa daí eu entendi. Mas não Certo. tem aquelas que é verticalmente, que você tem a opção de abrir uma parte. Eu não sei, Duas deixa eu ver folhas, se eu uma consigo correndo para um lado e pesquisar. uma correndo para o outro. É assim? É, Eu acho que eu tenho alguma imagem. Quando a gente for ver, mas eu acho que eu tenho alguma imagem aqui. Mas você vai fazer assim, ó. Deixa eu como voltar. que fosse um portão. Tô entendendo. Você vai fazer assim, ó. Peraí. Deixa eu pegar aqui essa porta de abrir aí. Você vai botar o quê, ó? Tá vendo essa daqui? Você vai abrir ela mais e a outra para cá, porque vai ter que ter espaço para aqui, né? Tá entendendo? Vai ser de correr essa porta. Ou se ela não for, ela vai ser de vai e vem, vai ser assim. Não é assim que você tá querendo saber? Tipo, É duas, isso. duas portas de correr que abrem no meio. Não, era porta vai e vem, essas é a de É cima. essa vai e vem. É. Isso. Ah, tá. Aí, no caso, representa uma para um lado e outra para o outro, Isso, isso, isso. mesmo que as aberturas delas sejam para o mesmo lado, é isso que eu fiquei na dúvida. Se ela abrir só para dentro, você coloca as duas só para dentro. Se ela abrir só para fora, você coloca as duas só para fora. E aí o giro vai ficar um para um lado e o outro assim. Deu para entender? Sim, agora eu entendi. Obrigada. Ok. Mais alguma dúvida sobre as portas? Não? Então vamos seguir aqui com janelas. Gente, para que serve uma janela numa casa? Qual a função de uma janela? Entrada de ar, iluminação. Iluminação. Vento, né? Entrada de vento e de iluminação, justamente. Então a janela eu devo colocar no canto ou no centro da parede? No centro da parede. No centro da parede. Geralmente. Por quê? Geralmente, é quando tem como. Oi? Quando tem como, é no centro da parede. É. Mas a gente está falando de regras, né? Lógico que tem as exceções.
E também tem o cliente, porque tem cliente que chega e diz, eu quero que seja assim, e aí quem manda é o cliente. Por mais que você diga, olha, não vai dar certo, não vai ter ventilação, não vai ter isso, mas eu quero minha janela assim, porque eu sonhei com minha... Ixi, você encontra muito cliente com as ideias malucas. Por mais que você tente dizer, mas o cliente manda, né? O projeto é Exatamente. dele, é o sonho dele, é uma vontade dele. Então, muitas vezes, a gente sabendo que está errado, a gente vai pelo cliente. Mas, no geral, tá? O profissional consegue convencer o cliente quando ele vem com as ideias malucas. No geral, se consegue. Mas tem uns que batem o pé e diz que não. Aí, o que é que o profissional faz? Então, tá certo, eu vou fazer, mas você vai ter problema com a Caixa Econômica para o financiamento. Aí, no instante, ele muda de ideia. Certo? Exatamente. Na minha antiga casa, professora, era para ter uma janela na cozinha, porque é casa feita pela Caixa, aí eu tenho aquele padrão, né? É. Aí, só que na minha casa em si não dava, porque, por exemplo, o armário da minha mãe era grande. Aí tinha que ficar nessa parede que ia ficar a janela. Aí a janela teve que ficar na parte da sala. Aí trocou um pouco, aí a cozinha era sem ventilação nenhuma. Era quente feita moléstia, mas aí deu certo. Porque você tem que abrir uma janela para dentro de casa, não para fora. Isso, Foi assim? foi. Janelas sempre devem ser abertas nas paredes externas, certo? Sempre, sempre, sempre. Mas aí o que é que você poderia ter feito? Era mais fácil ter alterado o armário. Você ter aberto uma janela, nem que fosse uma janela alta, tá? Uma janela menor, para ter uma circulação e para ter também uma entrada de vento. Deve ter ficado um ambiente muito ruim. Não ficou, não? Nem tanto, Muito porque quente? lá a localização da casa numa parte alta, sabe? Aí sempre tinha muita ventilação. Então, quando abria a Sei, porta tem muito e abria vento. a despensa lá, a parte da área de serviço, aí tinha ventilação. E outra coisa, na casa que eu tô aqui Circulava o agora, vento, né? na casa que eu tô aqui agora, a janela do meu quarto, ela dá para uma parede. Então, ela tecnicamente é só de enfeite, porque não tem vento, não tem nada, ela é para uma parede. É Entra engraçado. pelo menos luz. Não, porque é um A gente prédio de lado. A gente encontra muito erro arquitetônico. Muito, muito erro arquitetônico. Por quê? Porque quando o pessoal vai fazer o projeto, eles não pensam no futuro, de como vai ficar, só pensam em fazer. Então, com certeza, na casa de cada um de vocês vai ter um erro arquitetônico. Pelo menos um erro vai ter, certo? Porque é muito detalhe, é muita coisa e geralmente o pessoal não planeja bem. Né? Se você pegar um arquiteto ou um engenheiro, né, ou um desenhista, um técnico, enfim, que não pense na parte de como é que eu chamo? De aclimatação, né, na parte de ventilação. Gente, ventilação é primordial numa casa. É primordial. Porque uma casa quente não tem coisa pior, não. Principalmente na nossa região. Né? A gente tem que pensar muito, muito nisso na parte de vento. E quando a gente fala em vento, não é só a entrada, é a saída. Se não tiver como o vento sair, ele não entra. Né? Então, a localização da janela, o ideal é que seja centralizado, né? E as portas sejam no local, nas quinas, porque ali o vento vai entrar pelo meio, vai circular e vai sair pela porta do lado, tá? Então vamos voltar aqui às janelas. As janelas, adorei que vocês estão participando, viu? Graças a Deus, que eu já estava aqui, meu Deus, eu dando aula para as paredes. As janelas, gente, e pode ser janela alta ou janela baixa, certo? Qual a diferença de janela alta e janela baixa? É a altura do peitoril. O que é peitoril? Deixa eu mostrar essa imagem aqui a vocês. Eu tenho aqui, ó, uma parede cortada com plano de corte e aqui uma janela. Peitoril vai ser a altura, ó, da base da janela até a parte superior do piso, certo? Da base da janela até a parte superior do piso. Eu chamo isso aqui de peitoril. Tudo bem? Deu para entender? Então, se o peitoril ele for até 1,5 m, eu desenho minha janela como uma janela baixa. Como é que é a representação de uma janela baixa? É aqui, ó. Aqui eu tenho as paredes, certo?
efetivamente cortada, veja, com linhas mais largas, ó, aqui, ó. Aqui eu tenho o peitoril, certo? Então, veja que o peitoril são linhas mais estreitas. Por quê? Porque ele está abaixo do plano de corte. E aqui a folha da janela. Porta a gente representa sempre aberta. Janela, independente do tipo de janela, a gente representa sempre ela fechada. Por que que eu represento porta fechada? Porque as janelas são representadas nas partes, né, nas paredes externas. E na planta baixa, ao lado das paredes externas, tem muita informação. Então, eu represento janela sempre fechada, ok? Porta representa sempre aberta, janela representa sempre fechada. Então, janela baixa, peitoril até 1,5 m. Faço tudo com linhas contínuas. Janela alta é quando o peitoril é acima de 1,5 m. Eu represento ela com linhas tracejadas, certo? Onde é que eu tenho janela alta? Obrigatoriamente numa casa. Janela alta. Obrigatoriamente. No banheiro. Obrigatoriamente, a janela do banheiro precisa ser alta. Há cliente que peça para fazer baixa, né? Mas ele vai ter problema lá na Caixa Econômica para financiar. Hoje em dia, a maioria das casas são financiadas. Então, por que precisa ser alta? Por questão de privacidade. Imagine você ir tomar um banho com a janela baixa, né? Não tem como, né? Então, a janela precisa ser alta. Então, quando a janela é alta, né, eu represento ela tracejada, certo? Janela baixa represento com linhas contínuas. Veja que a janela alta, ó, eu represento a parede normalmente e vou lá e coloco só o tracejado do que vai ser a janela. Então, janela alta, banheiro, oi? Mas nas casas antigas ainda tem muito essa questão da janela baixa, que não é nem a janela, é aqueles furinhos, né? Que eu nem sei o nome. É o cocô. É porque os banheiros eram feitos no desnível muito baixo da casa. Aí fica bem naniquinho o banheiro e lá a janela que qualquer pessoa consegue ver. É certo? Não é. É errado, né? Olha, não, nas casas antigas é onde a gente encontra mais problemas arquitetônicos. Por que nas casas antigas, vamos lá, uma pergunta que eu ia fazer lá no final. Por que nessas casas antigas os banheiros eram tudo dentro da cozinha, hein? O que é que vocês acham? Lá nas Isso casas... é uma incógnita. Nunca entendi essa lógica do banheiro ser perto da cozinha. Dentro? Era dentro. Por que vocês acham que era? Não sei. Na casa da minha avó, na casa da fazenda da minha avó, na casa que antigamente era muito fazenda, né? Na casa do meu tio da fazenda, o banheiro era na cozinha, só tinha um banheiro e era dentro da cozinha. Na casa da minha avó era, enfim. Por quê? Quem tem uma ideia? Ninguém imagina o motivo? Sei lá, o pessoal come muito, tem que ir ao toalete. Não, minha gente. Era pensando na economia, pensando na tubulação, nos canos. Porque o cano de antigamente eram canos de cobre, eram canos caros, né? Então, você colocando ali o banheiro dentro da cozinha, você botava a caixa d'água assim no banheiro, quando tinha caixa d'água, né? Acima do banheiro, próximo ali à pia da cozinha para a área de serviço, né? Então, você economizava muito na tubulação. Hoje em dia, a tubulação, elas são de PVC, então é bem mais barato. Mas, assim, uma coisa que antigamente não se pensava era o banheiro, ele pode ser perto da cozinha, sendo que a porta do banheiro não precisa ser para dentro da cozinha. Você pode, quando for desenhar, botar o banheiro ali próximo, né? A caixa d'água em cima do banheiro, ali próximo da pia, sendo que a porta do banheiro é para o outro lado, para a sala, enfim, para um corredor, né? Mas antigamente não, se colocava o banheiro ali dentro da cozinha, com a porta dentro da cozinha. Olha a privacidade, minha gente, para você ir no banheiro. Imagina que você vai tomar um banho, você atravessa a casa todinha, passa pela cozinha para poder ir tomar um banho, né? Mas antigamente era assim. Né? É triste. Tem gente Por que era assim? Porque não existia profissionais, não existiam as regras de construção, as regras da ABNT,
A BNT foi lançada em 1940, né? Então, de lá para cá, que começou a se vir essas regras, né? Então, por isso que as casas antigas têm muitos erros arquitetônicos, porque se construía, não existia a internet, não existia como é que se diz? A globalização como existe hoje, o acesso à informação. Então, cada um fazia do jeito que achava que era certo, né? Cada um fazia do jeito que era certo. Então, tem muito erro. Pode falar. Tô dizendo que tem gente que é muito específica com essas coisas, né? Porque, por exemplo, meu pai, ele tem ódio de cheiro de comida, assim, de alho, essas coisas. Aí Sei. sempre os quartos que meu pai fica tem que ser os últimos da casa para não ficar perto da cozinha. Aí imagine só, tipo, você já não pode botar o banheiro perto da cozinha. Aí o quarto já não pode ser da cozinha. Por certo, ele quer que faça a cozinha isolado, o banheiro lá do outro lado, um negócio assim, bem. Tem que ser um casarão. É, é, é. Aí depende do bolso do cliente, né? Se ele quer um quarto longe da cozinha, então vamos gastar dinheiro para fazer uma casa grande. Realmente. Mas assim, o quarto ele pode ser perto da cozinha, sendo que a porta do quarto não precisa ser para próxima à cozinha, entendeu? Tudo isso, ó, você tem um É. quarto, você tem 4 paredes. Lógico que você não vai botar a porta do quarto para fora, então você tem outras opções, né? Então, na hora de se desenhar uma casa, você tem inúmeras opções, você tem que ter inúmeras ideias, porque você tem que ir fazendo o que o cliente pede. Olha, eu quero que meu quarto seja próximo do quarto do meu filho e o banheiro seja assim. Então, você vai tentando fazer do jeito que o cliente quer, do jeito que o cliente pede, porque é um sonho, uma casa é um sonho. Né? Tem gente que passa anos sonhando com a casa, então ele quer muitas coisas. Às vezes ele quer coisas absurdas que realmente não dá para fazer, mas você tenta ir adequando, você tenta ir e vai pensando. Então a gente tem que pensar muito na hora de fazer um projeto. Não é uma coisa que você faz de uma hora para outra, não é uma forma de vida. Cada casa, uma forma que você pega, vai e faz. Né? Como, por exemplo, essa minha casa, minha vida. É uma forminha, certo? Vem muita casa errada, por quê? Porque tem a questão do sol, tem a questão da ventilação, né? Então, o pessoal pega uma planta e diz, eu vou aproveitar essa planta e vou construir lá no meu terreno. Mas o meu terreno, o vento vem do outro lado, o sol está inserindo do outro lado, né? Então, cada projeto tem a sua particularidade, né? Vamos voltar para as janelas? Olha só, por que eu sei que essa daqui é uma janela alta? Tá? Ou ela é tracejada. Por que eu sei? Olhando aqui para as medidas. É 1 metro de largura por 0,30 de altura por 1,80 de peitoril. Então, janela vai ser largura por altura sobre o peitoril, certo? Veja que se eu somar 0,30 mais 1,80, certo? Vai dar 2,10, que é justamente o que, ó? A altura das portas, a altura padrão, certo? Há quem faça 2,5, mas o padrão é 2,10. Então, assim, se eu trabalhar o peitoril com a janela para ficar também 2,10, eu consigo manter um padrão para que a altura de porta e a altura de janela fique a mesma. Então, até isso a gente pensa. Essa aqui é uma janela baixa, porque o peitoril dela, ó, é 1,10, é abaixo de 1,5 m. Veja que ela é feita com linhas contínuas, certo? Então, é 0,80 de largura por 1 m de altura por 1,10 de peitoril. Quem tem dúvida do que é largura e do que é altura aqui na porta, ó? E janela. Porta é largura, sempre a primeira medida de largura pela medida de altura. Quando a gente vai representar lá na planta baixa, eu não represento alturas, eu represento só larguras. Por quê? Largura e comprimento. Por quê? Porque eu estou olhando de cima, certo? Janela é largura por altura sobre o peitoril, certo? Isso é uma regra. Sempre vai seguir estas ordens. Largura por altura sobre o peitoril. Ok? Dúvidas? Não? Aqui, escadas, certo? As escadas podem ser de várias maneiras. Eu tenho aqui uma escada em 2 lances, certo? Escadas em 2 lances. Aqui eu tenho uma escada em caracol,
tá? Aqui eu tenho uma escada com lance único. Aqui eu tenho, ó, também com lance único, sendo que com armário embaixo. Gente, se abaixo da escada houver um armário, você tem que representar ali a porta, tá? A porta do armário. Se você não representar, a pessoa vai construir e vai perder aquele espaço. Então, tem que representar a porta se houver abaixo da escada. Existem também as escadas em L, certo? Por que que tá tendo essa linha de ruptura aqui? Porque passou do plano de corte, que é 1,5 m. Passou de 1,5 m, coloco a linha de ruptura e faço tudo tracejado, certo? E faço tudo tracejado. Ok, gente? Mais alguma dúvida? Gente, escada em caracol, só coloque se for o sonho do cliente. Se o cliente chegar dizendo, eu sonho com a escada em caracol, tente mudar a cabeça dele, porque a escada em caracol é horrível. Para o dia a dia, você está subindo a escada em caracol, ela é muito perigosa, certo? Ela é fácil de ocorrer acidentes, mas tem casas que são pequenas, que o cliente quer porque quer um duplex e não tem espaço, então tem que colocar uma escada em caracol, realmente, certo? Mas é tentar evitar, mas existe, certo? Sobre os degraus eles podem ser, ó, de 29 a 30 e o espelho, tá, da altura de 16 a 19. Essas medidas podem variar, nunca passar disso. Por quê? Porque se você passar, certo? Se você passar, vai ficar uma escada cansativa. Ou ela pode ficar alta demais para subir, ou você ter que dar 2 passos no mesmo degrau. É cansativo, vai ficar errado, certo? Então, a base do degrau de 29 a 30, geralmente se usa 30, e o espelho de 16 a 19, geralmente tenta se colocar um 17, certo? 17, 18, nem muito nem menos. Mas esses degraus vão variar de quê? Vai variar de acordo com o espaço que você tem a escada, de acordo com o tipo da escada e também de acordo com a altura do pé direito. Então, é feito um cálculo, você vai dividir o espaço pela altura do pé direito, certo? É feito um cálculo para chegar à quantidade de degraus e aos tamanhos de degraus. Gente, só um minutinho que meu filho continua me chamando. Ele tá doente. Só um minutinho, tá bom? Preciso parar de novo.
Voltei aqui. Tá com febre? Aí tá só chorando aqui. Vocês estão me ouvindo? Sim, professora. Desculpa a demora, gente. Desculpa, porque aula online tem dessas, né, em casa. Vamos lá. Terminando de falar de escada, vamos falar agora a principal coisa, cotagem, certo? Cotagem é a principal parte de um projeto. Vocês desenharam paredes, portas e janelas. Depois é a hora de trabalhar com a cotagem, certo? O que é a cotagem? É a representação gráfica no desenho das características do elemento através de linhas, símbolos, notas, valor numérico e unidade de medida da edificação. Ou seja, é a principal parte. Por quê? Porque é ali que você vai fazer a parte do dimensionamento, certo? É ali onde vocês vão colocar todas as medidas, sem exceção. Não pode esquecer de nada. E aqui são muitas regras, certo? E são muitas coisas que vocês não podem esquecer. Então, de que é composto a cotagem, certo? A parte de dimensionamento. É composto pela linha de cota. O que é a linha de cota? São as retas que ficam paralelas às paredes, certo? Eu chamo de linha de cota. Ela é composta também por linhas de extensão, tá? Linha de extensão. Ela é composta por cota, que é o valor numérico, e pela terminação de linha de cota, certo? E pela terminação da linha de cota, ok? Então, linha de cota são paralelas às paredes externas. Gente, cotagem faz sempre por fora. Essa parte aqui é feita sempre por fora da edificação e nunca por dentro, certo? Então, por fora das paredes externas, eu posso colocar as linhas de cota, quantas forem precisos, sempre paralelas uma à outra. Aqui são as linhas de extensão, que são no mesmo sentido das paredes. Aqui, ó, as terminações de linha de cota, que é o encontro de uma linha de extensão com a linha de cota, certo? E a cota, que é o valor numérico. Então, vamos falar sobre cada um. Terminação de linha de cota. Nós temos muitas opções de terminação de linha de cota. Eu coloquei aqui só 4, só para vocês verem, mas quem trabalha no AutoCAD vai ter infinitas opções, né? Infinitas não, vai ter várias opções, certo? Mas para a gente que em expressão gráfica trabalha apenas com a mão, a gente vai desenhar à mão, não é no computador, certo? A mais fácil de utilizar é o traço oblíquo, certo? Porque você vai pegar ali a régua, coloca 45 graus, para pegar o esquadro 45 graus e vai só passando em todas as junções de linha de cota e linha de extensão. E sempre que for fazer para o mesmo lado. O ponto também dá certo para fazer à mão, sendo que eu acho que ele é mais demorado. O círculo e as setas para fazer à mão, eu acho bem mais demorado, você tem que apagar muito, mas é possível, certo? O importante é que no mesmo desenho utilize sempre o mesmo tipo de terminação de linha de cota, certo? Sempre o mesmo tipo de terminação de linha de cota, ok? Me diga uma coisa sobre a cota, esses valores aqui. Vocês acham que esses valores aqui, se um aqui representa 1 metro, aqui ó, de dentro a dentro, ou 1 centímetro do desenho? É o valor real ou é o valor do desenho que eu tenho que representar? A cota, que é o valor. O que é que vocês acham? Valor real, né? Hã? Ou se 1 metro seria o valor real? O valor real, certo? É 1 metro aí, não é 1 centímetro. É o valor real. Todas as medidas no desenho, todas as medidas devem ser colocadas em metro, no valor real. Olha, a ABNT recomenda o metro como unidade de medida para desenhos de planta baixa. Em caso de medidas inferiores ao metro, serão representadas simplesmente pelo número de centímetros, certo? Então, por exemplo, esse 1 metro aqui, ó, como é que eu sei que é 1 metro? Porque ele tem 2 casas decimais, então é 1,00. Se eu tivesse se fosse 10 centímetros, seria 0,10. Se tivesse só 0,10, seria também 10 centímetros. Se tivesse só um 10, né, não seria 10 metros, seria também 10 centímetros, certo? Então, como é que eu sei diferenciar o centímetro do metro? Porque o metro sempre vai vir com 0,00.
0. Então, se tivesse lá 30 metros, 30,00. Não, 3 metros, 3,00. 30 centímetros, existem 3 maneiras de representar. 0,30, né? Que é porque eu tenho que transformar tudo em metro. Não vou botar 30 centímetros, é 0,30, ponto 30 ou apenas o 30, ok? Então, todas as unidades de medidas têm que ser em metros. E sempre o valor real. Quando eu for escrever essa cota, se for horizontalmente, eu escrevo da esquerda para a direita, certo? Se for verticalmente, o correto é escrever de baixo para cima, ok? Horizontalmente da esquerda para a direita, verticalmente de baixo para cima. Tudo bem? Certo, gente? Veja, professora, se eu escrever aqui, como tem aqui, posição errada, o que é que vai acontecer? Por que fica errado escrever assim? Porque quem está lá na obra vai ter que ficar girando o papel para poder ver as medidas. E isso não é ideal. A gente, quando for desenhar, a gente tem que desenhar pensando em quem vai construir. Então, a gente tem que tentar facilitar ao máximo a vida de quem está lá na obra com aquele projeto construindo, certo? Do mestre de obras, do engenheiro que está lá, ou do pedreiro, enfim, o responsável pela obra que fica com o projeto, certo? Então, o correto é horizontalmente da esquerda para a direita, verticalmente de baixo para cima. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Vamos lá. O que é obrigatório cotar? É obrigatório contar o comprimento interno de todos os cômodos. Todos. Veja, como é que eu sei que esse 4 metros aqui é um comprimento interno? Porque a linha de extensão dele, ó, está indo de dentro a dentro, certo? Então, esses 4 metros aqui é um comprimento externo. Então, eu faço isso em todos os cômodos. É obrigatório cotar também a largura interna de todos os cômodos. Como é que eu sei que é interno? Porque está indo de dentro para dentro, certo? É obrigatório cotar a espessura das paredes, certo? A espessura das paredes é obrigatório cotar também, tá bom? Se a minha planta baixa tem todas as paredes com a mesma espessura, eu não preciso sair colocando em todas, eu posso colocar só em algumas, mas eu tenho que colocar. Se tem paredes com espessuras diferentes, eu tenho que colocar em todas, ok? É obrigatório fazer o comprimento total, ou seja, o comprimento total vai ser uma linha de extensão só indo de fora a uma linha de cota só indo de fora a fora. Veja que essas medidas aqui estão erradas, tá vendo? Verticalmente está sendo escrito de cima para baixo. Tá errado. É para ser de baixo para cima. É obrigatório também colocar a largura total. Então, ó, indo de fora a fora. Como é que eu sei esse valor aqui? Eu vou somar todas as larguras internas mais as espessuras das paredes e eu vou ter o valor da largura total. Certo? Gente, num projeto pode ter quantas linhas de cota forem precisas, elas sendo sempre paralelas. O comprimento total eu só preciso fazer uma vez e a largura total eu também só preciso fazer uma vez. Geralmente se ficam 4 linhas de cota ao redor, né, de toda a casa, para os comprimentos e as larguras. E uma largura total e um comprimento total em cima ou embaixo, de um lado direito ou do lado esquerdo. É o que fica melhor lá na hora da representação, certo? É obrigatório colocar o nome de todos os cômodos com letra maiúscula, certo? Todos os cômodos com letra maiúscula. E aqui, ó, sobre a cotagem, tem algumas generalidades que, para a gente que desenha à mão, é um pouco difícil de seguir, certo? A gente tenta seguir, tá? Aqui, mas quando vai lá para o AutoCAD, na vida profissional de vocês, vocês vão trabalhar com AutoCAD, certo? Então, vocês vão colocar todas as medidas lá. É bem fácil de fazer. Você abre uma caixinha, vai colocando as medidas, depois sai só clicando e fazendo a cotagem. Para fazer à mão, dá muito mais trabalho, é muito mais complicado. Mas é possível. Então, ó, algumas generalidades aqui, ó, algumas regrinhas.
A distância entre a cota e a linha de cota de 1,5 milímetros. A altura da letra, certo? Ser de 3 milímetros. A distância... Gente, o que seria esse 5 aqui, ó? 1,20 e esse 5, elevado a 5. Alguém sabe? Não? O que é que significa 1,20 elevado a 5? Significa 1 metro, 20 centímetros e 5 milímetros. Se não eu precisar representar alguma medida em milímetro, eu represento ela elevada, certo? Então, ó, a distância entre as linhas de extensão e as paredes é de 2 a 4 milímetros, certo? Nunca a linha de extensão deve tocar na parede, certo? Nunca deve tocar, porque eu posso confundir, né, a pessoa que está lá na execução da obra. Então, ela nunca deve tocar. Depois que eu escrever a cota, a última cota, eu tenho que ultrapassar de 3 a 4 milímetros. Vocês estão vendo que é muita regra, né? Que para quem desenha a mão é um pouco difícil. Vejam, ó, esse 15 aqui, que representa a espessura da parede, não cabe aqui. Então, por isso que ele é feito ao lado, ó. Tá vendo? Ó? Esse 15 aqui é a espessura da parede, e não cabe aqui dentro. Então, eu posso fazer ao lado, tanto para um lado quanto para o outro. Esse 1,5 m é essa largura aqui, esse comprimento interno, certo? De dentro a dentro, de linha de extensão a linha de extensão. É essa medida aqui. Esse 15 representa a espessura da parede. Ok? Uma coisa que quem desenha a mão, que eu sempre exijo, é isso daqui, ó, de 8 a 12 milímetros. A distância entre as paredes e as linhas de extensão, e entre uma linha de extensão, ou linha de cota, e entre uma linha de cota e outra, usar de 8 a 12 milímetros. Tudo bem? Deu para entender? Deu sim. Certo. Vamos lá. Sempre indicar com 2 casas decimais, eu já falei sobre isso, né? O valor da cota sempre, a cota, sempre botar no meio, certo? Da linha de cota. Esse aqui eu já falei. É obrigatório fazer a cotagem das portas e das janelas, ou você vai em cada porta e coloca lá as suas medidas, e em cada janela e coloca as medidas, ou você pode nomear as portas e fazer um quadro de esquadrias, certo? Você vai lá e coloca P1, P2, P3, P4, ou você vai lá e coloca J1, J2, J3, J4, certo? E aí vai lá no quadro de esquadrias, no local que é reservado para escrita, e você coloca P1, P2, P3 igual a 0,70 por 2,10, por exemplo. J1 que é igual a J4, que é igual a J5. É tanto por tanto por tanto. Então, você faz um quadro de esquadria. Você nomeia as portas e as janelas e faz as esquadrias, certo? Cotas de nível. O que é cotas de nível? Certo? É obrigatório também colocar as cotas de nível. O que é cota de nível? É a altura do piso, certo? A altura do piso da edificação em relação a um nível de referência, certo? O que seria esse nível de referência? Seria a altura, né? Seria, vamos dizer assim, seria o 0, que considera geralmente o nível do terreno. Independente de como seja o meu terreno, eu considero que o nível de referência dele é 0. E aí, eu vou fazer a altura do piso, né, baseado naquele nível de referência. Se o piso estiver acima do nível de referência, certo? Eu vou fazer como? Eu divido em 4 partes iguais, tá? Divido em 4 partes iguais, certo? E coloco ali o valor, 25 ou 0,25, mesma coisa, tanto faz. Significa o quê? Que aquele piso está 25 centímetros acima do nível de referência. Nesse exemplo aqui, ó, são acima do nível de referência. Então, eu tenho aqui, ó, 0,35 ou 0,30, certo? É acima do nível de referência. Tudo bem, gente? Deu para entender? O banheiro, professora, mas o banheiro, ele está abaixo do nível de referência. Está. O piso do banheiro, ele está abaixo do nível do terreno? Não. O piso do banheiro, ele tem que ser mais baixo do que o piso do quarto ou da sala ou do corredor, de onde ele estiver.
certo? Mas ele não está abaixo do nível de referência, o piso dele está acima. Onde é que eu encontro pisos abaixo do nível de referência? Me digam aí. Quem Da sabe? fundação? Mas a fundação, eu não, quando eu estou desenhando a planta baixa, eu não represento. Não pega a fundação, realmente. Eu não represento fundação. Eu represento, diga aí, vamos ver aqui um piso que está abaixo. Piscina, fossa, sumidouro, que mais? Aquelas caixas de gordura, tudo isso. Se na sua casa tiver porão aqueles, ou uma garagem subterrânea, né? Há muitas casas hoje, né? Casa de pessoal que tem um poder aquisitivo maior, usa garagem com o subterrâneo. Ou seja, você faz uma rampa para baixo, certo? Uma rampa para baixo, e aí aquele piso você vai representar assim, ó, o nível de referência, porque significa que ele está abaixo, certo? Do nível do terreno. Deu para entender? Deu sim. Deu sim, professora. Vamos lá. Aqui, portas e janelas, eu já falei, né, que é obrigatório colocar ou as dimensões diretamente nas portas e janelas, ou utilizar nomes, né, P1, P2, P3, até quantas portas tiver. Mesma coisa para as janelas, e fazer um quadro de esquadrias. Já tinha falado sobre isso. É obrigatório gente, tudo isso é obrigatório, tudo isso eu vou cobrar nas plantas baixas de vocês, viu? É obrigatório ter um nome, certo, da planta baixa. Vamos supor, se fosse uma casa térrea, então eu coloco planta da casa térrea, tá? Se for, desculpe, gente, coloco só planta baixa, né? Uma casa térrea, planta baixa. Se for um duplex, posso botar planta do pavimento inferior, ou planta do térreo, ou planta do pavimento superior, planta do pavimento do primeiro pavimento. Do primeiro pavimento, certo? Então, você pode nomear, tá? Se você, por exemplo, for fazer... Minha gente, se você for fazer um prédio, digo uma coisa, um prédio de 20 andares. Você precisa fazer uma planta para cada prédio, para cada andar? Você está dizendo de projeto? Se for, um projeto sim. De um prédio. Preciso. Uma planta para cada andar. Mas se, por exemplo, se do primeiro ao quinto andar for tudo igual, não precisa. Entendeu? Se for igual, não precisa. Se for igual, não precisa. Você pode botar planta do primeiro ao quinto andar. Tá entendendo? Aí vai mudando. Mas se for todos diferentes, você precisa fazer uma planta para cada andar. Certo? Então, tem que nomear essa planta. E abaixo, gente, do nome é obrigatório, não pode esquecer de colocar a escala. Certo? Não podemos esquecer de colocar a escala. Professora, nos projetos tem, eu esqueci o nomezinho, mas é onde, tipo, tem quem fez. Legenda. Legenda, pronto. No caso, a gente não precisa colocar isso, não. Ou precisa, né? Aqui, na última aula, eu vou mostrar para vocês as legendas, como é que faz, como é que funciona, certo? Se for um projeto, é obrigatório ter uma legenda, certo? Se nesse projeto tiver várias escalas diferentes, tá? Lá na legenda você coloca o nome indicada. Por quê? Porque abaixo de cada desenho vai ter a escala. Mas se todos os projetos que tiverem ali, todas as plantas, né? A planta baixa, os cortes, as fachadas, todos estiverem na mesma escala, eu coloco lá na legenda a escala. Era essa a sua dúvida? Era. Pronto. Gente, outra coisa que a gente tem que representar na planta baixa são as projeções, certo? Represento projeções sempre tracejada. Projeção de quê, professora? Projeção do telhado, certo? Eu represento na planta baixa. Por que eu represento ele tracejado? Porque está como linhas invisíveis, né? Eu não estou vendo, mas elas existem. Então, eu represento tracejada. Então, o beiral, se houver, eu tenho que representar tracejada. Cumieira, represento tracejado. Pessoal, próxima aula, falo já sobre a próxima aula, mas não sei se a gente tem encontro síncrono na próxima semana, por causa dos feriados. Tem não, porque próxima... Pera. Porque tem um feriado, né? Depois do dia 9.
Tem feriado. Próxima semana, terça-feira, que dia? Vou olhar só um minuto. A gente vai demorar até o encontro síncrono agora. Não, Próxima semana é dia... tem. Não tem na outra. Não tem na outra, tem Na no dia outra, 12. Próxima semana é dia 5. Pronto, eu abro já aqui o plano de curso para ver como é que tá aqui o de vocês, certo? No final da aula a gente vê isso. Vamos voltar aqui para as projeções. Então, a projeção de caixa d'água, como é que eu represento? Se a minha caixa d'água for uma caixa d'água de alvenaria, eu represento só com um X, indo de quina a quina, né? De onde vai ser a caixa d'água. Se a minha caixa d'água for aquelas de polietilênio, aquelas azul, não vou dizer a marca, para não fazer propaganda, mas geralmente elas são azul. Você representa como? Você representa o diâmetro dela, o círculo, certo? E coloca lá, capacidade tantos mil litros. CAP, 1.000 litros, 2.000 litros, certo? Se representa como uma planta baixa. Tracejado também. Né? Projeção de viga representa tracejado, projeção de marquise, enfim. O que tiver acima do nível, acima da linha de corte, eu represento com linhas tracejadas, ok? É obrigatório, como eu já falei, colocar o nome em letra maiúscula e abaixo desse nome é ideal que se coloque a área útil do cômodo, ou seja, a largura vezes o comprimento em metro quadrado. E aqui eu coloco o M de metro quadrado. Lá nas cotas de nível, eu não preciso sair colocando, nas cotas de nível, não, nas outras cotas, né? Nesses aqui, ó. Vou voltar aqui para vocês entenderem. Veja que não tem um M de metro. Vocês estão vendo? Aqui, ó. Por quê? Porque todas as medidas estão em metros, então eu não preciso colocar. Mas aqui, na área útil do cômodo, eu preciso colocar o metro quadrado, a unidade de medida. Tudo bem? Sim. Ok, professor. Ai, cansada. Agora o norte. Por que é obrigatório indicar o norte? O que é que vocês acham? Por causa para ver qual o tempo que a casa passa para colocar os quartos, né? Saber onde fica mais sol no dia, na tarde, e saber localizar os cômodos. Isso. Por isso que antes de fazer um projeto é fundamental você conhecer o terreno, conhecer o local onde vai ser feito. Porque você precisa analisar o vento, para que lado o vento vem, você precisa analisar o sol, tá? Já ouviram falar em casa do lado do sol e casa do lado da sombra? Né? Muita gente fala isso. Ai, a casa do lado da sombra é muito melhor. Depende de quem vai fazer o seu projeto. Por quê? O que é isso? Primeiro, o que é isso? Casa do lado do sol, casa do lado da sombra. Gente, o sol nasce no leste e se põe no oeste, não é isso? Então, quando o sol nasce no leste, né? O sol quando não, né? O sol nasce no leste. Quando a casa é do lado da sombra, é quando a frente dela é voltada para o leste. Significa o quê? Que nos horários mais quentes do dia, o sol vai estar no oeste. Então, ele vai estar atrás da casa, a frente vai estar na sombra. O que é que você deve fazer se sua casa for com a frente voltada para o nascente, para o leste? Coloca os quartos para frente, certo? Os cômodos de permanência, de maior permanência, você coloca para frente, os quartos para frente. Se a sua casa for com a frente voltada para o oeste, que é o que? O oeste é onde o sol se põe. Então, significa que no horário mais quente do dia, à frente, o sol vai estar de frente. Então, a parte de trás da sua casa vai estar Não, peraí. Casa voltada para o oeste, a frente para o oeste, é isso. Né? Na parte mais quente do dia vai estar para frente. Então, é a casa do lado do sol. Né? O que é que você faz? Coloca os quartos para trás. Certo? Então, é relativo isso. É melhor casa para frente, casa para o lado da sombra, para o lado do sol. Tudo depende de quem vai fazer o seu projeto. Tá? Então, é importante indicar o norte para que eu saiba onde é o leste e o oeste. Certo? Se você chegando lá no seu projeto, quem sabe como é que... Ó, eu cheguei aqui no canto. A gente está aqui agora. Onde é o norte? Quem sabe dizer? Onde é o norte? Como é que eu sei?
Ó, quem já foi escoteiro? Como é que eu indico o norte? Braço direito para onde o sol nasce, que é no leste. Braço esquerdo para onde o sol se põe, que é o oeste. Então, na frente é o norte, atrás é o sul, certo? Então, o ideal é que a cumieira da casa, o sol passe por cima, ou seja, indo do leste para o oeste, passe por cima da cumieira da casa. Mas nem sempre isso é possível, tá? Nem sempre isso é possível, ok? Então, é importante indicar o norte por causa disso, para você saber, né, a questão de onde colocar os quartos, ok? Dúvidas? Alguma dúvida? Não. Alguém... Não, ninguém tem dúvida, então vamos lá. Aqui são algumas regras de arquitetura, certo? Só algumas regras. Numa casa, ela vai ser distribuída em vários compartimentos, tá? O compartimento privativo, o social e o de serviço, tá? O grupamento privativo é o quê? São quartos, banheiros, né? Corredor, se houver. O social vai ser o quê? Sala, varanda, né? A terraço ali, aquela parte da frente da casa, se houver. Banheiro social, se houver. Aliás, se houver, não. É obrigatório ter um banheiro social na casa, tá? E o grupamento de serviço é a parte de cozinha, despensa, área de serviço, o quintal, tudo isso vai para a parte de grupamento de serviço, certo? Então, vamos ver aqui, ó, algumas regrinhas. No grupamento privativo, quando há vários quartos e um banheiro, todos eles devem ter porta para um corredor, certo? Ou seja, se na minha casa eu tenho 3 quartos, certo? E só tem um banheiro, todos eles têm que ter um corredor. Para que esse corredor? Para eu dar uma privacidade, certo? Do trajeto entre o quarto e o banheiro. Às vezes nem sempre é um corredor, pode ser só um hall de circulação, mas eu tenho que dar a maior privacidade possível para banheiro e quartos, certo? Então, às vezes é preciso fazer uma circulação ou um corredor, tá? Os quartos devem ser silenciosos e sombrios à noite e bem iluminados durante o dia. É aquilo que eu falei, né? Do caso do lado do sol, do caso do lado da sombra. Você tem que pensar, conhecer o terreno para ver o local dos quartos. O banheiro deve manter uma relação de dependência com os demais compartimentos da casa, de tal forma a ele que o acesso se faça por um corredor. Ou seja, gente, a gente precisa dar o máximo de privacidade ao banheiro. Às vezes não é um corredor, às vezes é só uma paredezinha ali na frente da porta do banheiro, né? Para fazer uma circulação, para dar uma privacidade, certo? E se numa casa eu tenho só um banheiro, esse banheiro precisa ser um banheiro social. Eu não posso ser um banheiro, uma suíte. Imagine se uma visita chegar na sua casa, pede para ir ao banheiro, ela tem que entrar no seu quarto para poder ir ao banheiro. Então, se na sua casa só tem um quarto, que ele seja, ou só um banheiro, que ele seja o banheiro social, tá? A circulação entre quartos e banheiro deve ser feita no menor trajeto possível e de maneira independente. É aquilo que eu falei. Quando vocês forem fazer um banheiro, ele precisa ser independente, né? Não botar ele dentro de um quarto se eu tiver só um. Agora, se eu vou fazer 2, aí eu posso fazer uma suíte, lógico, e um banheiro social. E se eu tenho vários quartos e só um banheiro, eu tenho que tentar deixar o trajeto entre a porta do quarto e a porta do banheiro a mínima possível. Então, se eu tenho ali um corredor com 3 quartos e só um banheiro, né, vamos supor que eu fico com um banheiro lá no final do corredor, as portas dos quartos eu tenho que botar sempre para o lado mais próximo do banheiro, para diminuir o trajeto, tá? 5. Os quartos devem ser voltados para o lado que tem a insolação matinal, preferencialmente para o leste, certo? Quando é possível. Os cômodos de permanência temporária devem ser voltados para o sul. Gente, oeste e sul são os mais quentes, norte e leste são os mais frios. Para a localização de portas e janelas, deve-se, é aquilo que eu já falei antes, né? A questão da direção dos ventos predominantes no local. Então, falou em ventilação, é importante ver por onde o vento entra e por onde o vento sai, certo?
A cozinha e a copa devem localizar-se perto da sala de estar e de jantar, ou seja, o grupamento de serviço serem todos próximos um dos outros, certo? Deve-se evitar, sempre que possível, abrir portas entre 2 quartos, cozinha e quarto, banheiro e cozinha, banheiro e sala, quarto e sala. Aquilo que eu falei, privacidade sempre para banheiro e quarto, tá? Sempre tentar dar essa privacidade, né? As casas de antigamente, o que é que fariam? O que é que muita gente fazia? Colocava uma porta entre um quarto e outro. A mãe, né, pedia para o marido para botar uma porta entre um quarto e outro, porque para de noite ver o filho ser um trajeto possível. Gente, hoje em dia não se usa mais isso, certo? Só se o cliente pedir muito e quiser muito, você tenta convencer ele, mas ele pediu, quer, vai lá e bota, certo? Mas não se usa mais. A circulação é melhorada, garantindo-se 2 entradas, uma social pela sala de estar e uma de serviço pela copa ou pela área de serviço, certo? É importantíssimo você ter uma saída externa para a parte de serviço, né? Ou na parte de trás ou na lateral, depende de onde vai estar ali a sua casa. Porque imagine você vai estender uma roupa, você sai ali da pia, para me estender a roupa vai ter que atravessar a casa todinha, ir lá pela frente, para ir lá no quintal atravessar a casa. Não, é preciso ter outra entrada, certo? Para melhorar a circulação. Os banheiros e cozinha, quando possível, devem ser próximos, pois assim permite a economia de tubulação hidrossanitária. Aquilo que eu falei, né? Tentar economizar na tubulação, mas lembrar que a porta do banheiro não precisa ser para dentro da cozinha. Eles podem ser próximos, mas a porta não precisa ser um para dentro da outra. Ok? E o 10, eu já falei também, as portas devem localizar-se nos ângulos das paredes e não no seu centro, devido à economia de espaço. Ok, gente, dúvidas, perguntas? Essa aqui foi só a parte de aula prática, ou de aula teórica. Vocês viram lá no Cigar os vídeos que eu coloquei? Sim. Ana Júlia, tem gente que quer um projeto de 2 semanas. Não dá para se fazer um projeto em 2 semanas, porque você tem que penar, né? Tem que trabalhar, tem que encaixar tudo ali. Não é uma coisa fácil de fazer. E um projeto não tem só a parte arquitetônica, tem a parte hidráulica, tem a parte elétrica, enfim, são muitas as plantas da parte arquitetônica. Aqui a gente vai estudar só a parte arquitetônica, mas é fundamental saber arquitetônica para poder fazer a hidráulica, para poder fazer uma elétrica, certo? Para poder fazer a parte também das drenagens, enfim. São muitos os projetos que existem para... são muitas as plantas que precisam ser feitas para terminar um projeto. Alguma dúvida sobre planta baixa? Alguém quer fazer pergunta? Não. Vamos conversar agora sobre a disciplina, né? Sobre como vai ser essa terceira unidade. A segunda nota eu vou tentar colocar a nota até sexta-feira. Não sei se eu consigo, porque demora para corrigir. Mas eu vou tentar, certo? Como que vai ser a terceira prova? Deixe primeiro eu abrir aqui o plano de curso de vocês para me ver aqui a questão dos feriados. Só um minutinho. Porque eu lembro que a gente ainda tem 2 feriados nas terças-feiras. A gente já teve um, né? Para que vocês não se prejudiquem com os outros alunos. Deixa eu ver como é que tá aqui. Hoje é dia 28/9. Próxima semana nós temos aula, certo? Próxima semana nós temos a aula de corte. Aí, dia 12 é o feriado, que a gente não tem aula. Sendo que aí, nesse dia 12, para a gente não perder essa semana e vocês não se prejudicarem, eu vou colocar apenas uma tarefa no CIGA sobre planta baixa, certo? Apenas uma tarefa sobre planta baixa, tudo bem? Então, fiquem ligados que toda semana vocês vão ter alguma coisa para fazer, mesmo sendo feriado. É uma atividade assíncrona. No dia 19, a gente tem aula síncrona, tá? No dia aí 26 e dia 2. Eita, 26 é o dia da apresentação dos projetos, que eu vou falar sobre esses projetos agora para vocês. E a terceira prova é dia 9, né? 9/11, certo?
O que é que as outras duas turmas sugeriram? A turma da manhã sugeriu, a turma da noite gostou. Que a gente não faça uma terceira prova. Que a gente faça apenas os projetos, certo? Como assim? Eu vou passar as tarefas, vão ser 2 tarefas de planta baixa. Uma que eu vou passar agora, outra que eu vou botar no feriado do dia 12, certo? Vai ter uma tarefa de corte vertical e uma tarefa lá de fachada, planta, locação e cobertura. Vão ser 4 tarefas que vocês vão ter que fazer. Essas 4 tarefas vão valer 5 pontos, certo? Essas 4 tarefas vão valer 5 pontos. E o projeto vai valer mais 5 pontos. Como é que vai ser esse projeto? Vão ser 2 dias, né? O pessoal que participa da disciplina vai ter que vir para a aula síncrona para apresentar esse projeto. Professora, eu vou ser obrigada a ligar a câmera? Não. Como é que vocês vão apresentar? Vocês vão fazer o projeto, vão desenhar, vão passar ele para o computador de vocês e vai apresentar igual como eu apresento a aula aqui, certo? Vocês vão mostrar o que é o projeto. É uma planta baixa, um corte e uma fachada. Todos eles desenhados à mão. Se quiser enriquecer o projeto, pode colocar a foto da edificação. Como assim, professora? A foto eu não vou criar? Não, vocês não vão criar do nada esse projeto. Vocês vão arrumar aí uma trena com alguém emprestado, certo? E vão tentar fazer o projeto da casa de vocês. Professora, como assim? O que é que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês comecem a praticar, né? O desenho em si. Vocês comecem a vivenciar. Vocês vão lá, vão medir as paredes, vão medir as larguras de portas, larguras de janela, e vão passar tudo isso para o croquis e depois fazer a planta baixa. Fazendo a planta baixa, vocês vão escolher um corte, certo? Próxima aula a gente vai ter aula de corte, seja ele longitudinal ou corte transversal, tá? Vocês vão escolher um corte. E aí, vai desenhar o corte. Não precisa altura. Professora, precisa subir para saber a altura da caixa d'água? Não precisa. Você vai tentar olhar, né, pela noção que você teve na planta baixa, dá para você ter uma noção. Eu não quero ninguém se arriscando subir em nada, pelo amor de Deus. Professora, minha casa é só um kitnet. Eu moro um quarto, sala e banheiro, um kitnet. Não aceito. Vá para a casa da vizinha, para a casa da tia, para a casa da avó. Essa casa precisa ter pelo menos 2 quartos, uma cozinha, uma sala, um banheiro, certo? Pelo menos isso. 2 quartos, um banheiro, uma cozinha, uma sala. Tá bom, gente? Muito ok? Deu para entender? Como que vai ser? Professora, no caso, a gente vai ter essas atividades, por exemplo, do dia 5, 12 e 19, né? 4 atividades. São 4 atividades. E de Toda hoje, semana dia 28. toda semana 1, independente de feriado. Só não no feriado do dia 2 de novembro, que também é uma terça-feira. Deixa eu olhar aqui. Aí no dia 26 a gente já é para fazer a apresentação desse projeto. Isso. Se no dia 26 vai ser por ordem de chamada, Ana Júlia, você vai ser uma das primeiras. A Agda vai ser uma das primeiras. Certo? Se no dia 26 todo mundo conseguir apresentar, a gente tem a tarde inteira. Ótimo. Quem passar por média já está de férias, certo? Quem não quer fazer projeto e atividade, vai fazer uma prova de reposição valendo 10, certo? Eu vou colocar uma prova lá no dia da reposição, que é quando? Dia 16 do 11. Eu vou colocar uma prova de reposição valendo 10. Eu não quero ter esse trabalho de fazer esses projetos, vai ser uma prova, tá? Valendo 10. Na reposição, ok? Certo. Professora, no caso, essa planta baixa, a senhora quer que a gente represente as caixas d'água também? Eu não entendi essa parte que a senhora estava falando. A caixa d'água se representa geralmente no corte. A planta baixa vai fazer só a projeção dela, só o xizinho tracejado, certo? Só o xizinho tracejado, ok? Ok. Então, comecem a se preparar para o projeto. Assistam os vídeos da aula prática, são 4 ou são 5 vídeos, se eu não me engano. São 4 vídeos, gente. Por que são muitos vídeos? Porque é muito detalhe, é muita coisa. Então, essa semana, vocês já assistam esses vídeos e já façam a tarefa. Professora, qual é a hora de aprender?
A hora de aprender é quando está assistindo os vídeos da aula prática. Vão lá assistindo comigo, dando pause e desenha. Assiste mais, dá pause e desenha, certo? Porque ali vocês estão vivenciando, certo? Os vídeos. A hora de avaliar é quando vai fazer as tarefas. Vocês têm monitora e tem a mim para tirar dúvida. O que é que eu digo a vocês? Já comecem a fazer o projeto. Não deixem para a última hora, tá? Não deixem para a última hora, porque é muita coisa. O projeto é uma planta baixa, vocês vão ter um trabalho. Depois que faz a planta baixa, que é o principal, os outros é muito mais fácil. A fachada, gente, é muito fácil de desenhar uma fachada, certo? Um corte, é o que é o da próxima aula, já é um pouquinho mais complicado, mas quem desenha uma planta baixa, desenha um corte tranquilamente. Ok, gente? Deu para entender? Deu sim, professora. Alguma dúvida? Alguém quer fazer pergunta? Não? Então, próxima semana a gente tem encontro síncrono para a gente estudar sobre cortes verticais. Eu vou agora cadastrar a tarefa no Siga A para vocês me entregarem até o sábado. Até o domingo eu vou botar, certo? Porque na outra turma me disseram que estava todo mundo com prova e tal, pediram mais tempo, então eu vou cadastrar até o domingo. Tá bom? Ok? Tá ok. Então, assistam os vídeos, pratiquem lá comigo, façam a tarefa, não deixem para a última hora e já iniciem, certo? A fazer o projeto, certo? Já inicie o projeto. Esse projeto vocês vão apresentar aqui para mim, que é o que vai valer 5 pontos, e eu vou fazendo as perguntas a eles, a vocês, certo? Quando for fazendo, eu digo, cadê isso? Como foi que você fez isso? E aí eu já vou avaliando, é bom que já tenha a nota logo. Ok? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Não? Então, a gente vai se falando. Qualquer dúvida, pode mandar e-mail, pode perguntar à monitora, tá bom? Tchau, gente. Boa tarde. Tchau, professora. Boa tarde. Tchau, professora. Boa tarde.